Então, eu coloquei aqui um exemplo motivador para a gente começar o estudo de função polinomial do primeiro grau, que também é conhecida como função afim. Deixa eu só pegar aqui o livro de vocês. Lembrando que a avaliação nacional de vocês é agora no dia 16 de junho, né? E aí vai contemplar todos os conteúdos dos livros 3 e 4. Então acredito que daqui para o dia 16 a gente finaliza já esse livro aqui de número 4. Tá bom? Então vamos lá. Função polinomial do primeiro grau. Então geralmente o preço de corrida de táxi ele é calculado da seguinte forma. Existe um valor fixo que é chamado de bandeira. E a esse valor fixo é acrescentado o produto da quantidade de quilômetros rodados, né, pelo valor do quilômetro. Então, a pergunta é o seguinte: qual seria o preço de uma corrida de 21 quilômetros, supondo que, que o valor da bandeira seja R$ 3,60 e o preço por quilômetro rodado seja R$ 1,50. Então, a pessoa está lá numa cidade grande, aí entra no táxi, o valor da bandeira é R$ 3,60, isso significa que você entra no táxi, você já paga R$ 3,60, que é o valor da bandeira. E a cada quilômetro que você percorre com esse táxi, você paga R$ 1,50. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, eu tenho um preço fixo. O preço fixo é de R$ 3,60. R$ 3,60, que no caso é a bandeira, tá bom? E eu tenho o preço variável, que é o acréscimo, né? O acréscimo vai ser de R$ 1,50 por quilômetro. Vai ser 1,50 vezes a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, que no caso são 21 quilômetros. O preço final que eu vou pagar vai ser o preço fixo somado com acréscimo, tá bom? Eu vou chamar de P. Vai ser igual ao preço fixo, que é R$ 3,60, mais o acréscimo, que é 1,50 vezes 21. Então, eu vou pagar no final da corrida R$ 35,10. Então, eu estou chamando o preço final de P, né? E o preço da corrida, no caso, vai ser R$ 35,10. Então, gente, eu posso criar aqui eu posso montar uma relação, que no caso vai ser uma função do preço que eu vou pagar em função da quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, que no caso vai ser o meu x, né? Onde o x é a variável, porque o x pode ser 21 quilômetros, pode ser 50, pode ser 30. Então, quem vai estar variando é justamente a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer. Então, a gente pode montar uma expressão que relaciona o preço, P, né, e x, onde x é a quantidade de quilômetros. Então, P vai ser o preço da corrida, e o x vai ser a quantidade de quilômetros percorridos. Ou seja, o preço depende de quem, gente? O preço vai depender da quantidade de quilômetros que você percorre. É isso? Então, a gente vai montar uma fórmula, uma expressão do preço que você vai pagar em função de x, que eu vou chamar de P de x. E esse preço ele depende de quem? Da quantidade de quilômetros que você percorre, não é isso? Ou seja, cada quilômetro que você percorre, você paga 1,50, concordo?
multiplicado pela quantidade de quilômetros. E quem vai ser a quantidade de quilômetros? Vai ser a minha variável, né? Vai ser o valor de x. Vai ser o x. Porque esse x aqui ele pode variar, pode ser 1 quilômetro, pode ser 2. Por isso que o x é chamado de variável, que é aquilo que varia, né? Então, eu posso encontrar aqui o preço para 10 quilômetros, para 100, né? E ainda tem um preço fixo, que é 3,60. E aqui a gente montou uma expressão que relaciona o preço, né? O preço em função de x, onde x é a quantidade de quilômetros. Isso aqui é uma função, na verdade, né? Porque para uma determinada distância, você paga um preço, não é isso? E isso aqui que é a ideia de função. Cada elemento do domínio, se você tomar uma certa quilometragem, você vai pagar um preço, né? Por exemplo, não existe duas quantidades, duas distâncias que você paga o mesmo preço. Não tem, né? Porque isso aqui é uma função. Se você pegar, por exemplo, 10 e 20 quilômetros, você vai pagar preços diferentes. Lembrando que esse P de x também pode ser substituído por y, né? Ou essa expressão ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Y é igual a 1,50 vezes x mais 3,60. Lembrando que o y é a variável independente. Desculpe. O y é a variável dependente, né? Porque o y depende de quem? Do x. O y depende do x. O x é minha variável independente. Variável independente. E o y é minha variável dependente. Porque o valor de y ele depende do x, né? Então a gente montou aqui uma expressão para a gente descobrir, por exemplo, o preço para qualquer corrida. Se você conhece a fórmula, você conhece o preço final que você vai pagar, tá bom? Então, se você, por exemplo, percorrer 10 quilômetros, você vai pagar 18,60, né? Porque você substitui aqui o x por 10. Então, aqui a gente montou uma expressão com o preço da corrida do táxi e sua quilometragem, tá bom? Um outro exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa loja e a loja ela me paga um salário fixo por mês de R$500. Ela me contratou e colocou lá na minha carteira, salário fixo R$500. Então, por mês, essa empresa vai me pagar R$500. E ainda eu vou ter um salário variável. Porque eu trabalho numa empresa de vendas e o que eu vendo, ao final do mês, eu vou ganhar 2% em cima do que eu vendo, né? Salário variável, 2% de quanto eu vendo. Ou de quanto eu vender. Então, eu posso, por exemplo, encontrar uma expressão para descobrir o meu salário no final do mês, né, que eu vou chamar de S de X. Quem vai ser o X? O X vai ser o meu salário variável, né? Porque o meu salário final, que é o S de X, vai ser a soma do meu salário fixo. Por mês eu já tenho garantido R$500. E ainda eu vou ter o meu salário variável, que é 2% do que eu vender, ou seja, 0,02 vezes x. Ah, professor, por que 0,02? Porque 0,02 é 2%, né? Lembrando que 2% é 2 sobre 100 e 2 sobre 100 é 0,02. Então, se eu vender, por exemplo, R$1.000 por mês, então 2% de R$1.000 vai dar R$200. Então, se eu vender R$1.000 no mês, o meu salário vai ser de quanto? Vai ser de R$700. Não é isso? Então, é assim que funciona o salário de comissão, né? Quando você é vendedor de loja, a loja lhe paga um salário fixo, né? E ainda ela lhe paga a sua comissão, que é a porcentagem em cima do que você vende. Por exemplo, aqui na cidade tem a Real Calçados, por exemplo. Aí tem os vendedores lá que tem um salário de R$400. Seu salário é 400. E aí você ganha 2% do que você vende no mês. Então, por exemplo, se ele vender, vamos supor, R$50.000 no mês de sapato,
2% dá 1.000, né? Então o salário dele vai ser 1.400. Então a pessoa tem que ralar para... Quanto mais ela vende, né, maior ela vai ter o salário dela. Então a gente pode criar aqui funções, né? O salário depende de quem? O salário vai depender da quantidade de que você vende no mês, tá bom? Então vamos para a parte da definição do que é uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Então chamamos de função polinomial do primeiro grau a função que tem domínio, o conjunto dos números reais, tá bom? Então o domínio é o conjunto dos números reais, o domínio é R, e como contradomínio o conjunto dos números reais também. Então domínio e contradomínio são reais, e a função afim, ela tem essa forma aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Tá bom? Onde o valor da constante a ela é diferente de zero. Tá bom? Isso aqui não, o valor de a não pode ser zero. Os valores de a e b são números reais, tá bom? E x é a variável livre da função. X é quem vai variar. Então, ó, simbolicamente, eu tenho uma função f de domínio real e contradomínio real. Então, domínio real contra domínio real. É uma função que pega elementos de um conjunto de números reais, e leva em outro conjunto de números reais. Tá bom? É isso aqui. Uma função que sai de R em R. Onde f de x, que também pode ser chamado de y, né? Ou seja, x está em correspondência com f de x, cuja fórmula é ax mais b. Então, toda a expressão da forma f de x, toda a função da forma f de x é igual a x mais b, é uma função polinomial do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque a variável aqui, o expoente é 1. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma função polinomial do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Tá bom? Vale lembrar que o f de x e o y são a mesma coisa, né? Então, aqui, de duas formas distintas, né? Para representar a mesma coisa. Aqui pode ser f de x, pode ser g de x, também pode ser chamado de y, tá bom? Então, a função do primeiro grau também é chamada de função afim. Esses coeficientes a e b, eles têm nomes especiais, tá bom? Esse a, que é a constante que está multiplicada com a variável, ela é chamada de coeficiente angular. Enquanto que o b, que é o termo independente, é o cara que está sozinho, ele é chamado de coeficiente linear. Exemplo. Determina o coeficiente angular e linear de uma função de primeiro grau que satisfaz isso aqui, ó, f de 0 é igual a 1 e f de 1 é igual a 3. Então, eu quero montar uma expressão que passa nesses dois pontos, né? Passa no ponto 0, 1 e passa no ponto 1 e 3. Lembrando que toda função afim ela é da forma f de x é igual a x mais b. Então, se f de 0 é igual a 1, significa que quando o x é 0, o y é igual a 1, tá bom? Então, eu tenho esse ponto aqui, 0, 1. Isso significa que quando x é 0, o y é igual a 1. Então, eu posso substituir nessa primeira expressão, né? O x eu substituo por 0 e o f de x, que é o y, eu substituo por 1. A gente cai numa equaçãozinha, ó. Então, como o f de x, que é igual a y, é igual a 1, né? Então vai ficar 1 é igual a vezes o x, que é 0, mais b. Então, isso aqui é 0, então eu já encontrei o valor de b. Então, o valor de b é 1. É isso? Já encontrei o valor de b. Agora falta achar o valor de a. Para eu achar o valor de a, eu vou tomar esse segundo ponto aqui, né? Como f de 1 é igual a 3, então, esse par aqui, 1, 3, ele pertence à imagem dessa função, né? Então, significa que o f de 1 é 3. Quando x é 1, o y é igual a 3. Lembrando que aqui os pares ordenados eles estão na ordem, né? X e y. Então, significa que 3 vai ser igual a A vezes o x, que é 1, mais b. Só que o valor de b eu já achei. O valor de b foi 1, então eu vou substituir aqui por 1. Então, A mais 1 é igual a 3, então A só pode ser igual a 2.
Então, o valor de A é igual a 2. Então, quem vai ser essa minha função? Então, ó, olhando para cá novamente, eu vou substituir o A por 2 e eu vou substituir o B por 1. Então, minha função f de x vai ser igual a 2x mais 1. Tá bom? Essa aqui é a minha expressão, que representa essa função que passa nesses dois pontos. Ó, observe, quanto é o f de 0 aqui? F de 0 é 2 vezes 0 mais 1. E 2 vezes 0 mais 1 é 1. Né? Então, o f de 0 é 1, que está aqui. E ele fala também que o f de 1 é 3. Ou seja, o f de 1 é 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui realmente dá 3. Tá? Então, essa aqui é a nossa expressão. Né? A gente determinou o coeficiente angular. Então, aqui é o coeficiente angular, que é o A. E aqui é o coeficiente linear. Vamos falar de raiz da função do primeiro grau. Um número x é raiz. A gente fala que x é raiz de uma função. Se somente se f de x é zero. Então, quando você pega... Eu não vou chamar de x, não. Vou chamar de alfa. Alfa não. Vou chamar de A, por exemplo. A gente fala que A... Esse A é um número real qualquer, tá bom? A é raiz de uma função se somente se, quando eu pego A e substituo na minha expressão, isso aqui dá zero. Tá bom? Então, a gente fala que o A é raiz da nossa função. Então, como a função polinomial do primeiro grau ou função afim, ela tem essa forma, f de x é igual a x mais b, para ser uma raiz ou função, para ser uma raiz de uma função polinomial do primeiro grau, esse cara aqui, o f de x, ele tem que ser igual a zero. Para ser função, tá bom? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, ax mais b tem que ser igual a zero. E se eu isolar o x, que é a minha variável, então vamos isolar o x. Então, a gente vai ficar aqui, ó, ax é igual a menos b, porque o b passa para outro membro subtraindo. Isso significa que o x é menos b sobre a. Menos b sobre a. Ou seja, toda função afim, toda função do primeiro grau, ela tem como raiz menos b sobre a, que é menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Tá bom? Por exemplo, determine a raiz da função do primeiro grau. F de x é igual a 3x menos 5. Então, novamente, pela definição, o que seria a raiz? Né? É o valor de x que anula a função, que torna f de x igual a zero. Quando eu substituo f de x por zero, então a gente fica com a equação do primeiro grau. A gente fica com essa equação aqui, ó, 3x menos 5 é igual a zero. E a gente resolve essa equação, né? Então, 3x é igual a 5, ou seja, x é igual a 5 terços. E está aqui a nossa raiz. Ou, a gente lembra que a raiz de uma função polinomial do primeiro grau ela é dada por menos b sobre a. Não é isso? Quem é o valor de a aqui? O valor de a é 3. É o a. E esse cara aqui é o b. Tá? Então, substituindo na nossa razão aqui, ó, vai ficar menos, qual é o valor de b? Menos 5. E qual é o valor de a? 3. Então, menos com menos mais, x é igual a 3 a 5 terços. Tá bom? Então, isso que é o zero ou raiz da função. Por que isso aqui é raiz da função? Porque quando você pega o f e substitui o x por 5 terços, que é o zero, ou raiz da função, isso aqui vai dar zero. Vamos ver se dá zero realmente. Tem que dar, né? Porque isso aqui é zero. Aí vai ficar 3 multiplicado pelo valor de x, que é 5 terços,
menos 5. Esse 3 cancela com 3, né? Esse 3 aqui que está multiplicando cancela com esse 3 que está dividindo, então fica 5 menos 5. E 5 menos 5 é 0. Tá bom? E esse 0 dessa função é único, né? Esses 5 terços aqui, só existe um valor, só existe um número que zera essa função. E esse número é os 5 terços. Ok? Vamos para um exemplo aqui. Dada a função do primeiro grau, definida por essa expressão aqui, f de x é igual a menos 2x mais 3, determina f de 0. Então, letra A. Eu quero calcular o f quando x é 0. Então, só vou pegar minha expressão aqui e substituir no lugar do x por 0, né? Então, f de 0 vai ser menos 2 vezes 0 mais 3. Isso aqui vai dar 3. Ou seja, quando x é 0, f de 0 é igual a 3. Ou seja, y é igual a 3. Letra B. Quanto é que vale a função quando o x é menos 1? Quando o x é menos 1, eu vou ter menos 2 vezes o x, que é menos 1, mais 3. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3, 5. Então, f de menos 1 é 5. Letra C. Eu quero encontrar x, tal que f de x é igual a 1. Agora eu quero descobrir o valor de x. Então, como f de x é 1, eu vou trocar, né? No lugar do f de x, eu coloco 1. Então, vai ficar 1 é igual a menos 2x mais 3. Vamos colocar o 2x no primeiro membro, né? Então, ele passa positivo. Então, vai ficar 2x é igual... E esse 1 que está aqui positivo passa negativo. Vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, né? Então, o dobro de x é igual a 2. Então, isso significa que o x é igual a 1. Tá? Então, se o x é igual a 1, então a função ela vale 1. E realmente vale, né? Se você for calcular o f de 1 aqui, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 3. Que é 3 menos 2 e 3 menos 2 dá 1. Só para a gente verificar. E por fim, a letra D, a raiz. Então, a raiz de f, basta você lembrar que toda raiz da função polinomial do primeiro grau, ela tem como raiz menos b sobre a. Então, não precisa você igualar a zero e montar a expressão. Você não precisa fazer isso tudo, né? Basta você lembrar que x é menos b sobre a. Qual é o valor de b? O valor de b é 3, então vai ficar menos 3 dividido por a. Qual é o valor de a? Menos 2. Então, menos com menos mais. Então, a raiz é 3 menos. Ok? Dúvida até aqui? Isso vocês já tinham visto no vídeo que eu tinha deixado, né? Próximo exemplo. Em um dos planos de uma empresa de telefonia celular, o cliente paga um valor fixo de 80 por 100 minutos mensais e 1,20 por minuto excedente. Determine, letra A, a expressão F que fornece o valor em reais a ser pago pelo cliente quando ele utiliza X minutos no mês, sendo X maior que 100. Então, se ele gasta até 100 minutos, ele tem um preço fixo, né, que é de 80 reais. Então, se, por exemplo, no mês eu gastei 79 minutos, eu vou pagar 80 reais. Se eu gastei 1 minuto, eu vou pagar 80 reais. Se eu gastei 10 minutos, eu vou pagar 80 reais. Então, eu tenho esse preço fixo. Agora, se eu passar de 100 minutos, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar R$ 1,20 por minuto excedente. Tá bom? Então, a gente tem que colocar essa condição aqui. Então, letra A. Então, para x maior que 100 minutos, então, para x maior que 100, né? Porque se o x for menor que 100, eu sempre vou pagar 80 reais. Porque se eu gasto até 100 minutos, eu sempre vou pagar 100. Agora, se eu passar de 100 minutos, que no caso para x maior que 100,
a quantidade de minutos excedentes vai ser x menos 100, não é isso? Concordam? Então, eu tenho minutos excedentes. A quantidade de minutos excedentes vai ser dada por essa expressão, x menos 100. Por exemplo, se eu, por exemplo, gente, nesse mês eu gastei 101 minutos. Então, quantos minutos foram excedentes? 1 minuto, concorda? Porque se eu gastei 101, 101 menos 100 dá 1. Então, eu vou pagar quanto? Eu pago 80 mais R$1,20. Tá bom? Então, qual vai ser o valor pago pelo uso excedente? Então, o valor pago pelo uso excedente vai ser, vou colocar aqui o valor pago pelo uso excedente. Então, o valor pago pelo uso excedente vai ser os minutos excedentes vezes 1,20, né? Ou seja, é R$1,20 multiplicado por x menos 100. Por exemplo, se eu usei nesse mês 110 minutos, eu vou ter 10 minutos excedente, então eu vou pagar R$12 a mais, não é isso? Então eu vou pagar R$92, tá bom? Então, quando a gente soma esse valor, que é os minutos excedentes com o valor fixo, que é 80, né, a gente chega na nossa expressão. Então, nossa expressão do valor pago, f de x, vai ser o preço fixo, 80, você vai pagar R$80, tá bom? Mas você vai pagar um preço, no caso, você vai pagar R$1,20 por minuto excedente, mais R$1,20 por minuto que você excede. A gente pode aplicar aqui a distributiva. A gente pode aplicar a distributiva, vai ficar 1,20 vezes x, que é 1,20x, e 1,20 vezes 100, que vai dar 120, menos 120. A gente pode ainda simplificar essa expressão, então vai ficar 80 mais 1,20x menos 120. E 1,20 vezes 100 dá 120. Logo, a função vai ser dada por 80. Vamos fazer de forma direta. Vai ficar 1,20x. 80 menos 120 dá menos 40. Menos 40, tá bom? Então, se, por exemplo, você passar 10 minutos, você quer encontrar, por exemplo, f de 10. F de 10 é quando você excede em 10 minutos. Então, excedendo em 10 minutos, você vai pagar quanto? Em 10... Aliás, o x tem que ser maior que 100, desculpe. Então, 10 minutos é 110, é quando o x é 110, né? Então, quando o x é 110, você excede 10 minutos, você vai pagar R$92. Então, está aqui uma expressão do preço final pago em função da quantidade de minutos que você usa. Por exemplo, se você, em determinado mês, você usou 200 minutos, vai calcular o f de 200. Então, quanto é que vai ser o f de 200? Vai ser 1,20 vezes 200 menos 40. Vai dar 240 menos 40, você vai pagar R$200. Então, se em determinado mês você passou em 200 minutos, né? No caso, você usou 100 e aí excedeu 100, né? Então, você excedeu 100, então vai ficar 100 vezes 1,20, que dá R$120, mais 80, que é o fixo. 120 mais 80 dá 200. Então, essa aqui é a letra A. E letra B, o valor que o cliente pagará se usar 120 minutos no mês. Então, a gente vai pegar
Na letra B, a gente pega a nossa função, que a gente já construiu, né? E substitui o x por 120. Então, eu quero calcular o f de 120. Então, vai ficar 1,20 vezes 120 mais 80. Desculpe, menos 40. 12 vezes 12, 144. Então, 120 vezes 1,2 vai dar 144, né? R$144 menos 40. Então, você vai pagar R$104. É o F de 120, tá bom? Então, observe que a gente utiliza a função, né, para fazer essas questões. Então, observe a importância da função afim, a função do primeiro grau. A gente pode modelar uma questão, a gente pode pegar uma questão que está na forma escrita ou na forma oral e transformar para a forma algébrica, para o matematiquês. Não é isso? Aqui foi uma questão de número 2. Agora a gente vai falar sobre gráfico de funções. Então, toda função está associada a um gráfico. Vocês já viram isso aqui. Toda função está associada a um gráfico. O primeiro tipo de função que a gente vai falar é a função constante. Então, gente, uma função é constante quando o valor de a é zero. Então, lembrando que uma função afim, ela é da forma f de x é igual a x mais b. Concorda? F de x é igual a x mais b. Se o a for igual a zero, por exemplo, o que é que acontece aqui? Se o a é zero, então esse termo aqui desaparece. Porque vai ficar 0 vezes x dá zero. E sobra o b. Né? E eu vou chamar esse b de k. Pode ser qualquer número real. F de x é igual a b. E esse b aqui é o coeficiente linear. Então, o gráfico de uma função constante vai ser uma reta que é paralela ao eixo x que passa no coeficiente linear. Se o b, por exemplo, for 1, então lá no ponto, a reta ela vai passar lá no ponto 1 em y, que é paralela ao eixo x. Tá bom? Por exemplo, olha essa função aqui. Ó. Essa função é uma função constante. Ela sempre vai valer 2 para qualquer que seja o valor de x. Ah, professor, quanto é o f de menos 1? O f de menos 1 vai ser 2. Quanto é o f de 100? O f de 100 vai ser 2. Quanto é o f de raiz de 2? O f de raiz de 2 vai ser 2. Qualquer valor que você tome aqui no x, no domínio, ele sempre vai ser 2 lá em cima, tá vendo? Ele sempre vai valer 2. Então, a função constante, ela tem como gráfico uma reta que ela é paralela ao eixo x. Vamos fazer esse gráfico aqui no GeoGebra da função constante e a gente finaliza essa primeira parte da aula. A gente volta depois do intervalo para falar do gráfico das outras funções. Eu vou criar aqui um controle deslizante. Aí eu vou colocar uma função constante, y é igual a a. Tá bom? E esse a vai ser esse controle aqui, tá vendo? Tá vendo esse controle aqui? Ó? Observe que o a está em 1. Então, a minha função é y igual a 1. Deixa eu puxar essa função para cá para vocês visualizarem. Vou puxar para cá. Aqui está a minha função f, tá vendo? A minha função f, o y é igual a 1. Então, ela é constante. Então, significa que o gráfico vai ser uma reta paralela que passa lá no ponto 1. Se eu mudar aqui o valor de 1, né? Ó, o que é que vai acontecendo? Se eu botar o a igual a 2, né? Então, a reta ela passa lá no ponto 2, né? Se eu botar o a igual a 1,5, então ela vai passar lá no ponto 1,5. Tá vendo? Bem no meio entre 1 e 2. Né? Se eu puxar aqui para a parte negativa, se o a for menos 1, eu vou mudar esse nome aqui de A para B, tá bom? Porque o A é o coeficiente angular, para não confundir o A com B. Então, o B é o coeficiente linear, né? Então, observe que essa função ela é constante, tá vendo? E ela sempre vai valer o valor de B, ela sempre vai ser uma reta que é paralela ao eixo x e passa sempre no ponto B,
Então, quando o y é menos 1, passa lá no menos 1. Se é menos 4, passa lá no menos 4. E essa reta sempre vai ser paralela ao eixo x. Tá bom? Então, isso aqui que é a função constante, gente. Ah, professor, quanto é o valor de x? Aliás, qual é o valor de y quando x é igual a 3? Então, quando x é igual a 3, né? Quando x for igual a 3, a função ela sempre vai valer 2. Se eu, por exemplo, considerar o ponto B2. Vou fazer aqui um negócio. Ponto B vai ser o y, então aqui é 2B. Eu queria fazer um negócio aqui, mas deixa. Depois eu faço. O que eu só queria mostrar para você é que qualquer ponto que você tome no domínio aqui, se você variar esse segmento aqui, se você variar esse ponto, esse segmento, esse ponto aqui no eixo x, ele sempre vai bater lá no caso aqui no menos, vou botar aqui, y igual a 2. Então, sempre que você mover essa reta aqui, se você percorrer essa reta nos números reais, ela sempre vai bater no 2, né? Porque isso aqui é uma função constante, ela vale 2. Aí eu pergunto, qual é o valor do f de 6? O valor do f de 6 vai ser igual a 2. Qual é o valor do f de 11? Vai ser sempre igual a 2, porque essa função ela é constante. Bom? Então, isso que é a função constante. É quando o valor de a é 0, e a gente vai ter a função f de x igual a b, onde b é um número real qualquer, e a reta ela vai ser sempre paralela ao eixo x passando no ponto B. Deu para vocês compreenderem isso aqui, não deu? Pronto. Então, vou pausar aqui a aula. Por dois pontos distintos eu encontro, fica determinado uma única reta, eu só preciso de 2 pontos e a gente pode utilizar esses 2 pontos para construir o gráfico de qualquer função afim. Tanto para a função crescente, quando o valor do coeficiente angular for maior que zero, quanto para a função decrescente, quando o valor do coeficiente angular for menor que zero. Então, observe que há uma diferença entre as inclinações. Quando a função é crescente, a inclinação ela é positiva. Quando a função é decrescente, a inclinação ela é negativa. Então, isso significa dizer que se eu tenho aqui dois valores no domínio, x1 e x2, aqui eu vou ter as imagens, né? f de x1 e f de x2. Aqui é o f de x1 e aqui é o f de x2. f de x2. O que é que acontece aqui agora? Observe que x2 é maior que x1. x2 é maior que x1. Ou seja, esse número aqui é maior que esse, né? Porque ele está mais à direita. Só que aqui agora, o f de x1 é que é maior que o f de x2. Observe que o f de x1 ele está mais acima, né? Ele está aqui, ele vale isso aqui, enquanto que o f de x2 vale isso aqui. Então, se isso aqui acontece, toda vez que eu tenho x2 maior que x1 e f de x1 maior que f de x2, a função ela é decrescente, tá bom? É a mesma ideia, o ponto em que o gráfico intersecta o eixo y é lá no coeficiente angular, aliás, linear, e o lugar em que o gráfico intersecta o eixo x é justamente lá na sua raiz, em menos b sobre a. Vamos esboçar o gráfico dessas funções aqui. Vamos pegar essas funções aqui e esboçar o gráfico. A primeira função ela é uma função constante, então é fácil. Aqui eu tenho uma função constante. E o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x que passa no ponto menos 1.
Então, onde é que está o ponto menos 1? Ele está aqui, né, embaixo do eixo Y. Então, está aqui o ponto menos 1. Então, o meu gráfico, ele passa lá no ponto menos 1 e é paralelo ao eixo X. E aqui é o gráfico da função f de x, dessa primeira função da letra A, tá bom? Então, como a função é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Na letra B, ó como é simples a gente construir o gráfico de uma função afim. Primeiro, onde é que o gráfico intersecta o eixo Y? Ele vai intersectar o eixo Y lá no coeficiente linear. Ou seja, ele intersecta o eixo Y lá no ponto 6. Então, a gente marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai passar nesse ponto aqui. Então, o gráfico passa nesse ponto, tá bom? Nesse ponto 6 aqui. O gráfico ele é crescente. Por que ele é crescente, gente? Porque o coeficiente angular é positivo. Então, eu já sei que ele vai ter essa forma aqui. Ele vai ter essa forma, né? Então, ele vai passar lá no 6. Onde é que ele intersecta aqui? O eixo x. Ele vai intersectar na raiz, né? Então, a gente vai encontrar a raiz. E a raiz da função g, a raiz de uma função do primeiro grau é menos b sobre a. Então, x é menos b sobre a. Isso implica que o x vai ser igual a menos, o valor de b é 6, o valor de a é 2, então menos 3. Então o gráfico ele intersecta o eixo x lá no menos 3. Então menos 1, menos 2, menos 3. Então ele vai intersectar o eixo x na sua raiz, que é menos 3. Como por dois pontos fica determinado uma única reta, né? Então o gráfico dessa função g é essa reta que passa nesses dois pontos. Bom? Então está aqui o gráfico da função g. Observe que quando o x é menos 1, né? Quando o x é menos 1 aqui, o g de menos 1 é 4, né? Porque vai ficar menos 2 mais 6, que é 4. E observe que ele bate justamente lá no 4, né? Quando você calcula o g de menos 1. Aqui não é o 4, 1, 2, 3, 4. Observe que esse gráfico aqui em vermelho é o gráfico da função g. Observe que ela tem inclinação crescente, né? Então, inclinação crescente significa que o valor de a é positivo. E por fim, vamos montar aqui o gráfico da função h de x. Primeiro passo, onde é que o gráfico intersecta o eixo y? Lá no ponto 2. Ó. Então, já tenho o meu primeiro ponto. Então, 1, 2. Está aqui o 2. Então, já sei que o gráfico passa nesse ponto. Ele vai ter inclinação negativa. Ele vai ter mais ou menos isso aqui. Ele vai ser assim, ó, passando no ponto 2 aqui. Então, falta encontrar o ponto de intersecção com o eixo x, que é justamente a raiz, né? E a raiz é dada por menos b sobre a. O valor de b é 2 e o valor de a é menos 1. Então, menos com menos mais, então isso aqui vai dar 2. Então, a raiz é 2, né? Então, a gente marca aqui o ponto 1, 2. E aí o gráfico ele passa nesses dois pontos. Então, observe que é bem mais simples a gente construir o gráfico dessa maneira, né? Encontrando a intersecção do gráfico com o eixo x e com o eixo y. Está aqui o gráfico da nossa função. Tá vendo? O que vocês podem observar aqui? O valor de a é negativo, né? Então, o valor de a negativo, a função, ela tem inclinação negativa. É isso? Ou seja, pela aquela definição que eu estava mostrando para vocês, se você pegar valores aqui, valores diferentes, observe que menos 3 é menor que menos 1, né? Opa, menos 3 é menor que menos 1. Aqui está o menos 1. Significa que o menos 1, a imagem é 4. E o menos 3, a imagem é 0. Como o menos 1 é maior que menos 3, então a sua imagem
o f de menos 1, que é 4, também tem que ser maior que a imagem de f de menos 3. Então, isso aqui é que diz que a função é crescente. E ela vai ser decrescente sempre que, se eu tomar aqui um valor, tomando um valor negativo aqui, observe que a função ela vai estar lá em cima, né, positivo. Agora, se eu tomar esse valor aqui, por exemplo, aqui é o 1 e aqui é o menos 2. Quando x é menos 2, a função está no 4, ela vale 4. Quando x é 1, a função ela vale 1. Ou seja, observe que quando x é 1, a função é 1, e quando x é menos 2, ela vale 4. Então, significa que se x1 é maior que x2, então o f de x2 é maior que o f de x1. Acontece o inverso, né? E isso diz que a função é decrescente. Então, a função é crescente sempre que o valor de a for maior que zero, e ela vai ser decrescente sempre que o valor de a for menor que zero. Aqui, ó, classifica as funções em crescente, decrescente ou constante. Então, se o valor de a é positivo, função crescente. Letra A, qual o valor de a? 3. 3 é maior que zero, né? Ela vai ser crescente. Pois o 3, que é o a, é maior que zero. Letra B. Letra B ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o valor de a é menos 2 e menos 2 é menor que zero. A função h. A função h é constante porque o a é zero. O valor de a aqui é zero. Letra D. Ó, negativo, né? Menos x. Então aqui é menos 1 o coeficiente angular. Então ela é decrescente. O a é menos 1, logo é menor que zero. E aqui a função s de x, ela é crescente, né? Porque o a aqui é positivo, vale 2. Lembrando que o a é o carinha que está multiplicando o x. Crescente. Pois o a, ele é um número maior que zero. Tá bom? Então é assim que a gente faz uma análise de uma função quando é crescente. Quando é decrescente, é assim que a gente monta os gráficos de uma função também. Tá bom? Vou fazer uma questãozinha aqui. Sendo o valor de a menor que zero e o valor de b maior que zero, a única representação gráfica correta para a função f de x é igual a x mais b é. Bora lá. Qual desses 5 gráficos aqui melhor se adapta a essas condições? Primeira condição, a menor que zero. Então, se o a é menor que zero, eu já sei que a inclinação é negativa. Então, quais desses gráficos aqui tem inclinação negativa? O A, o B e o E. Esses 3 gráficos aqui têm inclinação negativa. Então, o C e o D já estão descartados. Só que ele fala que o B é maior que zero. Se o B é maior que zero, significa que o ponto em que o gráfico intersecta o eixo Y tem que ser um número positivo. Então, só pode ser a letra A, né? Por quê? Só pode ser a letra A e não a B nem a E. Por quê? Primeiro, inclinação negativa. Então, tem essas 3 possibilidades. E a segunda é que o B tem que ser maior que zero. Vamos lá. Aqui está o B. O B é onde o gráfico intersecta o eixo Y. E esse ponto B está acima do zero, tá? Beleza. Na letra B, por que não é a letra B? Porque na letra B, o B aqui seria zero. Está passando na origem. Então, o B seria igual a zero. E aqui na letra E, o B é menor que zero. Ele está abaixo do eixo X, né? Então, não pode. Ele está falando que o B é positivo, então o B tem que estar em cima do eixo Y. Então, não pode ser a letra E. Então, a única solução é a letra A. Inclinação negativa, decrescente, e o valor de B maior que zero. Questão 4. Observe o gráfico e determine as funções que representam as retas R e S e o ponto de encontro.
Então, eu quero descobrir a função que define essas retas e o ponto de encontro das duas. Eu quero descobrir quanto é que vale esse ponto P aqui, quais as coordenadas do ponto P. Então, primeiro vamos descobrir as equações, né? Aqui eu tenho a reta R, aqui eu tenho a reta S. Então, a reta R vai ser minha função f de x, o gráfico da minha função f de x é igual a x mais b. E nesse gráfico eu tenho dois pontos, né? Eu tenho esse ponto aqui. Qual a coordenada desse ponto aqui? Quando x é 0, o y é 1. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A. Então, o ponto A tem coordenadas 0, 1. E aqui eu tenho o meu ponto B. Com as coordenadas do ponto B, que pertence à reta R, o ponto B tem coordenadas 1, 0. 1 de x com 0 de y. 1, 0. Através desses dois pontos, eu vou descobrir os valores de A e B, para eu descobrir que função é essa, tá bom? Então, vamos lá. Quando x é 0, o y é 1, né? Então, eu sei que o f de 0 é igual a 1, que é quando eu pego o ponto A e substituo na função. Então, substituindo o ponto A na função, como o f de 0 é igual a 1, então vai ficar que 1 é igual a A vezes o x, que é 0, mais B. Então, eu concluo que o B é igual a 1. Né? O valor de B é igual a 1. Agora falta encontrar o valor de A. Então, para encontrar o valor de A, eu vou pegar o outro ponto, que é o ponto 1, 0. Então, eu sei que o f de 1 é igual a 0. F de 1 é igual a 0. E aí eu vou substituir, né? No lugar do f de 1, no caso, no lugar do f de x, eu substituo por 0. Então, 0 é igual a A vezes 1 mais B. Só que o B já é 1. O valor de B é igual a 1. Tá vendo? Então, significa que o valor de A só pode ser menos 1, porque menos 1 mais 1 é 0. E o valor de A tem que ser negativo, porque se você observar a reta R, ela é decrescente. Ela tem inclinação decrescente, logo o valor de A tem que ser negativo. Pronto. Logo, a minha reta R, ela tem função f de x igual a menos x mais b, que no caso menos x mais 1. Então, essa reta R aqui, ela tem, é o gráfico dessa função aqui. F de x é igual a menos x mais 1. Agora vamos encontrar a equação da reta S. Então, a reta S eu vou chamar agora de uma outra função, que é a função g de x. E essa função g de x vai dar forma também ax mais b. Né? E eu conheço dois pontos dessa reta. Eu tenho aqui o ponto menos 2 de x, que eu vou chamar de ponto C. E aqui vai ser o meu ponto D. Então, quais são as coordenadas do ponto C? O ponto C tem coordenadas menos 2, 0. E o ponto D tem coordenadas 0 de x com 3 de y. 0, 3. Ok. Vamos calcular o g de 0. Né? G de 0 eu sei que vale 3. Porque eu tenho o pá 0,3 aqui. Tá vendo? Então, vamos calcular. Eu sei que quando x é 0, ela vale 3, né? Eu estou pegando o ponto D aqui, ó. Tá vendo? G de 0 é igual a 3. Substituindo na expressão, eu tenho que 3 é igual a A vezes 0 mais B. Eu já concluo que o B vale 3. Ó, tá vendo? O B é 3. Eu nem precisava calcular o valor de B nessas duas funções. Por quê? Porque aqui eu sei que o B vale 3, porque ele passa lá no 3, e aqui eu sei que o B vale 1, porque ele passa no 1, né? Então nem precisava fazer esses cálculos, mas é bom a gente fazer. Eu já tenho o valor de B, da segunda função, que vale 3. Falta encontrar o valor de A. Então, o valor de A eu pego o segundo ponto. Eu sei que o F não, função G, né?
Eu sei que g de menos 2 é zero. Eu vou substituir agora na expressão, né? Então, zero é igual a menos 2, a vezes menos 2 mais b. O valor de b é 3. Então, menos 2a mais 3 é igual a zero, significa que 2a é igual a 3, logo, o a é 2 terços. Por 3 meios. Tem que ser um número positivo, porque a inclinação aqui ela é crescente, né? Inclinação crescente. Logo, a minha função g de x vai ser 3 meios de x, que é o valor de a. O valor de a é 3 meios, então fica 3 meios de x, mais o valor de b, que é 3. Pronto. Então aqui eu tenho minha função f e tenho minha função g. Onde é que essas funções elas se encontram? Elas se encontram nesse ponto P. E eu quero descobrir quais são as coordenadas desse ponto P. Ou seja, eu tenho que igualar essas duas funções, né? Elas vão ser iguais nesse ponto P aqui, né? Então, f de x é igual a g de x. Substituindo as funções, quem é a função f? A função f é menos x mais 1. E quem é a função g? A função g é 3 meios de x mais 3. Certo que a gente caiu na equação do primeiro grau, né? Então, a equação a gente viu logo no primeiro módulo desse livro. Então, vamos eliminar logo essa fração. Então, vamos multiplicar toda a equação por 2. Para eliminar essa fração aqui. Então, vai ficar o menos 2x mais 2 é igual a 3x mais 6. Eu fiz tudo por 2 para eliminar a fração. Agora eu vou colocar o x no primeiro membro. Então, eu tenho menos 2x menos 3x. Está somando, passa subtraindo, é igual a 6 menos 2. Isso implica que menos 5x é igual a 4, que é 6 menos 2, e o x é igual a menos 4 terços. Vou puxar para aqui, tá bom? X igual a menos 4 terços. Então, já encontrei a coordenada x do ponto P. Então, a coordenada x do ponto P é menos 4 terços. Falta encontrar a coordenada y. Para encontrar a coordenada y, basta eu pegar ou a função f ou a função g e substituir o x por menos 4 terços. Vou pegar a função f. Então, f de menos 4 terços vai ser menos 4 terços mais 1. Opa. Menos 4 terços mais 1. Tem um aqui. Mais 1. Vai ficar positivo. 4 terços mais 1 vai dar 7 terços. Logo, f de menos 4 terços é igual a 7 terços. Então, esse ponto P aqui ele tem coordenadas menos 4 terços e 7 terços. Tá bom? A gente resolveu aqui essa questão. Lembrando que você pode também colocar na forma de número decimal, se você quiser, né? 4 terços é 4 dividido por 3, que dá 1,33333. Negativo, né? Menos 1,33 aproximadamente. Então é isso. Vamos fazer no GeoGebra isso aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá para o GeoGebra. Ó, a primeira reta ela passa no ponto 1, 1. Então, vou marcar aqui o ponto A, que é o ponto 1,1.
1,1 não, era o 0 de x com 1 de y. 0,1. Que é o ponto A, né? E o ponto B era o ponto 0,1. 1,0. Está aqui o ponto B. E a gente vai traçar o segmento de reta que passa por esses dois pontos. Reta, ponto, ponto. Reta A, B. Está aqui nossa reta AB, tá bom? Eu tinha os pontos C e D, né? O ponto C tem coordenadas menos 2, 0. Aqui. E o ponto D tem coordenadas 0, 3. Que está aqui. A gente tinha a nossa reta que passa por esses dois pontos, pelos pontos C e D. Tá aqui. E aí tem a intersecção entre essas duas retas, né? Aí eu vou marcar aqui a intersecção entre dois objetos. E está aqui o nosso ponto E, né? E observe que esse ponto E tem coordenadas menos 0,8 e 1,8. Então significa que eu errei algum cálculo aqui, né? Vamos voltar para cá. Vou ver aqui onde foi que eu errei. 3 meios de x. Eu botei menos 4 terços. É menos 4 quintos. Menos 4 quintos dá menos 0,8. É isso mesmo. Menos 4 quintos, que eu errei aqui. Botei 4 terços. Não sei de onde eu tirei esse 3. Menos 4 quintos e aqui vai dar 7 quintos. 7 quintos são 5 embaixo. 5 vezes 1, 5, 9. 9 5 avos. 9 sobre 5. Aqui 5, 9. 9 quintos. Que é 1,8. É isso mesmo. Observe que essas duas equações se encontram no ponto E, e esse ponto E tem coordenadas menos 0,8 e 1,8. Tá bom? Vamos voltar aqui agora para a parte algébrica. Tá vendo? Eu consertei aqui. X é igual a menos 4 quintos, tá vendo? Eu tinha botado menos 4 terços. Quando a gente divide menos 4 por 5, vai dar menos 0,8. A gente tinha visto que dava menos 0,8, não foi? E aqui é 9 quintos. Então, 9 quintos dá 1,8. Então, o ponto de intersecção era o menos 0,8 e 1,8. Tá bom? Então, essa aqui é a função afim, gente. A gente acabou de estudar a função afim. Agora a gente vai falar sobre um outro tipo, a mesma função polinomial do primeiro grau, que é a função linear, que ela é também chamada de função proporcionalidade. Uma função é linear quando ela é da forma f de x é igual a x, tá bom? Então, lembrando que a função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, toda vez que o b for zero, então, se o b é zero, a gente chama essa função de função linear, tá bom? Então, a função é linear quando ela é dessa forma aqui, ó, f de x é igual a x, com a diferente de zero, tá bom? E por que ela é chamada de função? Porque ela é uma proporção? Porque ela é uma proporção. Proporcionalidade. Tá? Então, o que são grandezas proporcionais? A gente já estudou isso aqui. Duas grandezas são proporcionais se, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Tá bom? Olhem para cá. Eu tenho essa função aqui, ó, f de x é igual a 2x. Ou seja, aqui é uma função linear. Essa função ela pega o valor de x e dobra, né? Ela transforma no dobro. Então, quando eu dobro o x, o que acontece com y? Ele também dobra. Se eu triplico o x, o que acontece com y? Ele também triplica, né? Então, a gente pode dizer que essa função ela é uma função proporcionalidade. Por quê? Porque as grandezas elas aumentam e aumentam na mesma proporção. Tá bom? A função linear, gente,
Aliás, a função afim, ela não é uma função proporcional, porque, obviamente, elas crescem, porém, elas não crescem na mesma proporção. Por exemplo, se eu pegar a função g de x igual a 2x mais 1, aqui eu tenho uma função afim, tá bom? Função afim. Então, vamos pegar aqui valores de x e y. Vamos pegar aqui valores, vamos atribuir aqui 3 valores para x. 1, 2 e 3. Então, o f de 1 vai ser 3. O f de 2 vai ser 5. E o f de 3 vai ser 7. Então, observe que essas grandezas aqui, elas não são proporcionais. Elas crescem. Quando o x cresce, o y também cresce, mas elas não crescem na mesma proporção. Ó. Vamos pegar o x e dobrar. Vamos multiplicar o x por 2. Ó. 1 vezes 2 dá 2. E aqui do outro lado, dobra. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 3, dá 6, só que aqui dá 5. Então, significa que essas grandezas aqui, elas não são proporcionais. Tá bom? Então, por isso que a função linear ela é chamada de proporcionalidade, né? Porque quando uma dobra, a outra também dobra. Se uma fica multiplicada por 3, a outra também fica multiplicada por 3. Se uma fica multiplicada por 10, a outra também vai ser multiplicada por 10. Então, a função afim ela é um caso particular da função de primeiro grau e o b é zero. Isso significa que o gráfico da função afim ela sempre vai passar na origem, porque o b é zero. Então, o gráfico da função afim sempre passa lá na origem, tá bom? Um tipo especial de função linear é a função identidade, que a função f de x é igual a x. Ó, se o x é 1, o y é 1. Se o x é 2, o y é 2. Se o x é 3, o y é 3. Se o x é raiz de 2, o y é raiz de 2. Então, a função identidade, observe que o valor do coeficiente angular é 1, né? F de x é igual a x. Então, a reta, o gráfico vai ser uma reta que passa na origem e ela vai ser bissetriz desses dois quadrantes, do primeiro e do terceiro quadrante. Ela divide esse ângulo aqui em duas partes iguais. Como esse ângulo é reto, observe que ele está dividindo esses dois ângulos aqui em duas partes iguais, 45 e 45. Essa aqui é a chamada função identidade. No caso, a função identidade, se você tem um elemento x do domínio, ela transforma em um elemento y no contradomínio, que é justamente o próprio x, né? Ou seja, cada elemento tem como imagem ele mesmo. Então, quem é a imagem de 1? É o 1. Quem é a imagem do 2? É o 2. Então, observe que cada elemento é a imagem dele mesmo, né? 3 é 3. Por isso que o nome é dado, por isso que ela é chamada de função identidade. Tá bom? Exemplo, determine o valor do parâmetro k para que essa função aqui do primeiro grau ela seja linear. Então, gente, para uma função ser linear, o valor de b tem que ser igual a quantos? Para ela ser uma função linear, o valor de b tem que ser igual a zero. E quem é o valor de b aqui? O valor de b é o k menos 1. Então, significa que k menos 1 tem que ser igual a zero. Logo, o k tem que ser igual a 1. Então, se o k for igual a 1, então essa função ela é uma função linear. Porque 1 menos 1 dá 0. Então, f de x vai ser igual a 3x. Mas para qualquer outro valor de k diferente de 1, a função ela vai ser afim. Tá bom? Então, gente, a aula de hoje é isso. Já vai dar 10h50, então não vai dar tempo de fazer exercício. A gente deixa os exercícios para a gente fazer na próxima aula. Tá bom?